Então vamos lá da sequência, né? Temos visto nessa parte básica, né, alguns recursos, já passamos pela linha do tempo, efeitos de câmera, luminosidade, né, texturas. Agora nós vamos montar um projeto aqui, onde nós vamos juntar tudo isso e trabalhar de uma forma mais bem organizada, de uma forma um pouco mais avançada. Então nós não vamos utilizar texturas prontas, nós vamos criar uma textura, né, para o céu, uma textura para o nosso chão, ali, para o nosso piso, uma textura para o cenário, vamos chamar de cenário, né, para o ambiente e para o robô que nós vamos criar. Nos outros cursos eu criei aí alguns bonecos, alguns objetos já na parte inicial para trabalhar um pouco também com recursos de modelagem. E nesse aqui nós vamos criar então um robô e trabalhar um cenário bacana aí para esse robô, como se fosse vamos chamar aqui, né, de uma apresentação. Então, já vai ter um cenário, um robô, um texto, também vamos começar aí a introduzir um texto, uma coisa bem interessante aí na área 3D. Para criar, então, vamos começar com o robô. Nós vamos utilizar basicamente um cubo. Eu clico aqui, então, para ele iniciar para mim esse cubo. Aqui nós temos algumas propriedades para este nosso objeto, né? Nessas propriedades eu tenho aqui uma opção de fillet, onde eu posso marcar e selecionar uma subdivisão para ele. Perceba que ele está aqui com uma subdivisão de 40, né, e é um pouco grande, ele está muito arredondado. Eu vou deixar aqui apenas 5 centímetros. Então, coloco 5 e dou Enter e ele vai dar então um pequeno relevo, como se fosse aquele efeito de bevel. Na verdade, é um efeito de bevel, um efeito de relevo nas partes aí do meu objeto. Com esse efeito aplicado, eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V. Antes, só um minutinho, deixa eu renomear, que senão começa a virar bagunça. Esse vai ser o corpo do objeto. Vamos então manter aqui esse nome de corpo. Vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para fazer uma outra parte do corpo dele. Vou puxar aqui para cima. Para ter uma noção de posição melhor, eu posso utilizar aqui uma outra vista. Vou clicar aqui para ele modificar a minha vista. Vou passar aqui para a vista frontal. Eu clico sobre ela, clico aqui novamente. Opa! Ele deu a vista do topo, então posso ir direto com o botão, né, o scroll do mouse, como eu já ensinei para vocês. E aqui eu tenho uma melhor visualização. É óbvio que a partir desse ponto nós vamos precisar agora trabalhar um pouco mais, né, o ajuste perfeito dos objetos. Então vou me preocupar um pouquinho mais com esses quesitos aqui. Deixa eu visualizar aqui. Ok, seria basicamente então nesta área aqui. Eu vou aproveitar essa vista, vou dar uma redimensionada, né, por igual nesse meu objeto aqui de cima. Então basta aqui, ó, se eu clicar em um dos eixos, o que acontece? Ele redimensiona apenas aquele eixo atual. Vou dar um Ctrl Z, eu não quero esse, então vou clicar aqui no meio e fazer um redimensionamento proporcional. Vou voltar para a ferramenta de mover e posicionar ela novamente. Ok, perfeito. Vou voltar aqui para a divisão de tela, clicar sobre a minha perspectiva para que ele então aproxime novamente. Esse meu objeto de baixo, eu vou deixar ele um pouco mais, vamos dizer assim, achatado, né? Eu estou achando ele muito quadriculado. Percebam que ele ficou agora bem posicionado. Para poder achatar ele também basta eu pegar aqui a ferramenta de modificação. Ó. Perceba que ele está aumentando num todo. Vou dar um Ctrl Z, para isso eu ensinei vocês trocarem aqui para o modo objeto, que aí eu consigo então fazer a manipulação em um eixo de forma individual. Vou deixar ele um pouquinho menos achatado aqui desta forma. Deixa eu renomear essa parte aqui de cima para a cabeça. Ok? Por enquanto nós vamos criar as áreas, depois nós vamos aí trabalhar, né, com a modelagem de abas. Vou precisar de criar aqui, né, as pernas dele, então vou passar aqui para a visão subdividida. Vou pegar aqui a visão, pode ser essa da direita mesmo, right? Vou aqui utilizar uma das minhas ferramentas de spline, linha, né? Pode ser essa aqui, ó, linear mesmo, porque eu não vou precisar de curva nessa área, e vou fazer mais ou menos desta forma aqui, ó. Dá um clique para ele colocar o primeiro ponto, dá um outro clique para ele colocar, né, o nosso segundo ponto. Pode até ser aqui assim, vamos fazer ela como se fosse para trás, assim, um pouquinho melhor aqui. Não tem problema se ela ficar torta, depois nós manipulamos os pontos ali. Clica sobre o primeiro para ele fechar. Como que eu sei que está fechado? Aqui abaixo ele mostra na propriedade do objeto, Close Spline, se estiver marcado, ela está fechada. Então você sabe que a sua spline está fechada. Coloca aqui perna.
Obviamente, se você precisar de editar, né, você pega aqui uma das nossas ferramentas de mover, clica sobre o ponto e você consegue aqui manipular esses pontos. Essa parte ali tá beleza. Deixa eu deixar isso aqui mais certinho. Ok. Deixa esse um pouquinho para cima. É claro que se eu passo aqui para visão de perspectiva, né, vai estar como linha, então vai estar um pouco horrível aquilo ali, ó, percebam lá, não passa de uma linha, mas nós vamos então ajustar isso aqui, né, já na nossa próxima aula.